Raí Monteiro, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. O que você achou do jogo? São Paulo 0, Flamengo também 0. E o saldo, dessa pré-temporada, tanto para São Paulo como para Flamengo. Raí, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Um abraço para você, Vanderlei, Mauro, a todos que nos acompanham em casa. Uma saudação especial, boa semana para todos nós. Semana passada conversávamos aqui sobre esses confrontos lá nos Estados Unidos, Falávamos sobre São Paulo e Cruzeiro. E eu disse aqui que, na minha avaliação, esses jogos de pré-temporada servem muito para que a gente observe intenções dos treinadores pensando na montagem dos times para a temporada. Do lado do São Paulo, a gente pôde ver pela primeira vez Oscar e Lucas juntos, de início dentro de um jogo, e o Ferreira compondo esse trio ali de armadores junto com o Caleri, o que talvez indique para um time que vai jogar no domingo que vem contra o Corinthians. São Paulo joga hoje, joga na quinta-feira, nesses dois jogos deve dividir forças por conta dessa viagem, e no domingo, aí o primeiro grande desafio da temporada diante do Corinthians, pode ser que a gente veja essa escalação que vai um pouco na contramão daquela conversa inicial de somar Oscar, Luciano, Lucas e Caleri, todos juntos no mesmo time. Ainda em relação à escalação do São Paulo, também tem um outro apontamento aí interessante para a gente olhar pensando na sequência do ano, que é o Juan como titular na zaga mais uma vez ao lado do Alan Franco. É verdade que o Arboleda saiu jogando no confronto contra o Cruzeiro, mas muitas vezes ao longo da temporada passada o São Paulo teve o Juan como titular na reta final, O Arboleda ficou de fora por algumas questões, alguns problemas pessoais, mas o Juan se fixou ali como um jogador que o Zubeldia gostou muito no 11 inicial e pode ser uma possibilidade para o restante da temporada. E aí tem um outro porém. O Juan tem um contrato de empréstimo com o São Paulo, com um gatilho de número de jogos e um valor de passe fixado em 26 milhões de reais. O Zubeldia vai ter que gerir, junto com a diretoria, obviamente, essa questão. O Juan vai ser o titular, o São Paulo vai fazer esse investimento, mesmo tendo outros 4 zagueiros no elenco. Eu acho que essa pré-temporada apontou para essas duas coisas, a questão do Ferreira no time titular e o Juan mais uma vez ganhando espaço. Do lado do Flamengo, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ver em 2025 o time do Felipe Luiz em campo, com uma mudança que eu achei bem diferente, em relação àquilo que projetávamos para o time, que foi o Alcaraz jogando como um 9, uma referência, Não um 9 de área, porque ele não é esse jogador, mas ocupando ali a frente do ataque. O Felipe Luiz vai tentando encontrar soluções por conta da ausência do Pedro, a saída do Gabigol e o fato dele ainda não ter o Juninho, O Juninho foi um contratado, ficou no Rio de Janeiro e aí a partir dessa semana, quando o Flamengo retorna, já retornou na verdade, e começa a trabalhar pensando nos seus objetivos, o Campeonato Carioca, o primeiro deles, e mais adiante a Supercopa do Brasil, o Juninho vai estar à disposição. Mas enquanto isso não acontece, o Felipe Luiz testou ali uma possibilidade diferente e acho que não funcionou muito. O Alcaraz nessa posição não deu muito certo, é uma tiragem muito pequena, Um jogo amistoso, 45 minutos ali e tal, mas acho que não funcionou muito, talvez não tenha agradado tanto assim o Felipe Luiz e o Juninho ganhe uma possibilidade maior para esse objetivo, o jogo contra o Botafogo, de ser o titular. Então, esses jogos, esses amistosos, servem muito para a gente observar isso, essas intenções, essas questões iniciais de montagem de time, o que cada treinador está pensando para esse começo, para esse arranque de temporada. Eu acho que foi isso que deu para ver mais ou menos nesse São Paulo e Flamengo. O São Paulo que empatou com o Flamengo nas últimas horas lá nos Estados Unidos. São Paulo que entra em campo hoje para estrear no Campeonato Paulista, Tricolor que enviou 12 jogadores ao Brasil e ficou um grupo lá nos Estados Unidos, fez um acordo, com a Federação Paulista para honrar os dois compromissos. A estreia no estadual e também a pré-temporada lá fora no exterior. E do lado do Flamengo, o que você achou da experiência do Felipe Luiz utilizando o Alcaraz de centroavante? Você acha que deu certo? É algo que pode vingar para o restante da temporada? O Felipe Luiz que fez esse teste aí, colocou o Alcaraz de centroavante na equipe do Flamengo. Pedrinho, é um teste só, é uma ideia que eu confesso não pensaria a princípio, não acho que vai ser o ideal e talvez nem o Felipe Luiz ache ideal. E provável que o Alcaraz não, embora para você jogar num colosso como o Flamengo, é aquela coisa, eu jogo onde quiser. Isso, evidentemente, é de cada um e não há demérito algum, Se você só quiser jogar numa sua posição, não tem problema. Pegando até na história do Flamengo, um dos seus maiores jogadores de todos os tempos, e também faria história no Grêmio, o Tita, campeão da América pelo Grêmio 83, da América e do mundo pelo Flamengo 81, o Tita simplesmente perdeu a posição na Copa do Mundo, na seleção brasileira, naquele time mágico de 82, porque ele não queria mais jogar aberto para a direita, na função que depois seria do Paulo Isidoro, e na Copa, aquele quadrado mágico de 82, que lamentavelmente não funcionou tanto, até porque pouco treinou e pouco jogou.
mas essa é uma outra questão. O Tita queria jogar na... Aí, o Tita é uma pessoa maravilhosa, um senhor jogador, história na Alemanha, história também no México. O Tita queria jogar na posição do Zico. Aí, convenhamos, fica difícil, né? E no auge do Zico, que é quando o Zico nasceu em 53. Mas, enfim, então fica complicado. Mas o Tita não quis. O Tita tanto não queria que ele ainda jogou naquele Flamengo espetacular, pela direita com ele, com o Zico centralizado, o Lico à esquerda, o Nunes à frente, time de 80 e 82, com outros monstros como Andrade, o recém-falecido saudoso Adílio, mas o Tita queria jogar no meio, e não jogou. Também por isso foi para o Flamengo 83, logo depois, aliás, um pouquinho antes do Zico ir para a Udinese no meio de 83. Então, assim, é de cada um. E o Tite era um espetáculo, mas ele queria jogar na do Zico. Então, ele perdeu uma seleção, perdeu uma chance de jogar a Copa da Espanha por causa disso, né? Estou dizendo que o Alcaraz é isso, eu não sei, também não o conheço pessoalmente e precisa conversar. Mas o Felipe Luiz sabe tanto da causa, sabe tanto de causa, que sabe que nesse momento, ainda mais ser o Pedro, com o Juninho chegando agora do Karabag. Carlinhos ficou no Brasil, o Gabigol foi pro Cruzeiro. E o Carlinhos, né? Enfim, numa dessa. E, de novo, estamos em pré-temporada, não é algo definitivo. Pegar, por exemplo, de novo, quem mais jogou na história da seleção brasileira com a camisa do Brasil. Não estou falando quem melhor jogou, mas o que mais jogou? Cafu. Cafu jogou a esmagadora maioria das suas partidas na lateral direita, como ala na conquista do Penta. O Cafu estreia na seleção brasileira em agosto de 80 em Rijon, na estreia do Falcão, com muito de gente. O Brasil perde por 3-0. O Cafu estreou naquele meio campo com, acho que era Donizete, Moacir, o Neto, também não, acho que o Neto entrou no segundo tempo, não lembro. Mas o Cafu era o número 8 da seleção, estreou como segundo volante, como jogava no São Paulo. Aí veio o Tele, logo depois o treinador ainda era não sei se o Forlan já tinha sido demitido, mas enfim, mas não era o Tele Santana, que chegaria menos de 2 meses depois ao Morumbi. O Tele que faz o Cafu virar lateral direito, ele não queria. E o Cafu joga mais à frente na final de 91 contra o Bragantino em Bragança. O Cafu é atacante quando o São Paulo é campeão contra o Barcelona em 92 ao lado do Miller. O Cafu é lateral, ele volta a ser atacante no 93 quando joga o Vitor. Eu jogo o Vitor lá na conquista contra o Milan. Enfim, o Cafu jogou em várias no São Paulo e não queria jogar de lateral. E virou, para mim, o maior lateral da história do São Paulo, um dos maiores da história do Milan, um dos maiores da história da Roma, e o jogador que mais vestiu a seleção brasileira e dos que eu vi jogar, para mim, jogou mais do que Arce no Palmeiras. Enfim, esse monstro sagrado, que não queria jogar nessa posição e era extremamente versátil. Então, assim, é de cada um. Se o Alcaraz vai jogar mais à frente, não sei. Mas é muito cedo para a gente saber e para o próprio Alcaraz e o Felipe Luiz também. Fica sem alternativa o Felipe Luiz, não é, Vanderlei? Porque o Pedro só deve retornar no Mundial, a expectativa é essa. Lá para o segundo semestre, o Pedro deve retornar ao Flamengo. Aí tem o Carlinhos, que ficou no Brasil, tá fora dos planos, Carlinhos, né? E a gente já falou várias e várias vezes aqui no Jovem Pan. Dele, né? O Pilhado é fã do Carlinhos, a gente sabe, né? Diz que o Carlinhos, Tá mandando agora o WhatsApp, falou, fala bem do Carlinhos mesmo. Rodrigo Viga, então, tem fã-clube e tudo do Carlinhos lá no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga também tem um fã-clube lá, que é organizado pelo Rodrigo Viga, um fã-clube do Eric Pulgar, na praia de Copacabana, né? Ele monta ali um fã-clube, o Rodrigo Viga. Teremos direito de resposta aí. Em breve. Viga. E aí fica sem alternativa, né? Porque o Juninho tá chegando agora, mas também, pensando na temporada, não dá pra ficar só com o Juninho. Tem que ter um outro nome. Não dá pro Juninho jogar todas, de repente. E a gente também não sabe se é aquela contratação que, como você diz, é a contratação que chega e dá certo, né? O Boto tem dito que vai correr atrás de reforçar a área, né? A defesa, né? Vai reforçar a defesa. Eu acho que o Flamengo tem condições de fazer isso, tem dinheiro para fazer isso, mas pior do que contratar é contratar errado, eu falo sempre, né? Então, o elenco do Flamengo é bom, o Felipe sabe o que faz, mas ainda assim, já foi falado aqui várias vezes, é começo de temporada. Tudo aquilo que foi testado agora pode se confirmar ou não. É muito pouco tempo. Quer dizer, até metade do estadual é que a gente vai começar, a meu ver, vai começar a sentir indícios daquilo que realmente vai acontecer ou que pode acontecer. Ganhar é bom? Ganhar é bom. Vitórias que são feitas nos últimos jogos, nas últimas rodadas, na temporada anterior. E agora, por exemplo, eu vi uma manchete, Corinthians não para de vencer.
Tá certo? E é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Mas é o futebol dos sonhos? Não é futebol dos sonhos. Jogou espetacularmente essa última partida? Claro que não foi isso. Mas é bom vencer? Claro. É menos fumaça. Embora o Corinthians adore fumaça, né? Hoje à noite nós teremos mais uma. A reunião do Conselho Deliberativo que começa às 19h. Então, é isso. Eu acho que é só início de temporada. É muito cedo para dar uma opinião definitiva. Olha, esse é o jeito que a coisa vai acontecer. Eu prefiro aguardar um pouquinho mais, porque eu sei que é muito prematuro. Os jogadores ainda estão pegando no ritmo, ainda estão pegando no tranco. O São Paulo ganha o Oscar, que é um fator novo, que está se entrosando com esse grupo. E o Flamengo, né? O time do Flamengo é muito melhor que o time do São Paulo, gente. Não tem nem como comparar. O que você pensa aí e qual o saldo dessas duas pré-temporadas? A do São Paulo um pouquinho mais longa e a do Flamengo, né? De uma semana, basicamente, lá fora. Mauro Betinho. Sim, e o São Paulo já tem Libertadores, vai ter. Já tem do Paulistão para jogar. O Flamengo já está tendo, jogando no mesmo dia, jogando menos de 24 horas depois. No Carioca, aquilo que a gente falava. Mas, assim, a ideia inicial já estava no time. A melhor formação, sobretudo do meio para frente, o Rai já falou sobre a questão defensiva, eu queria falar um pouquinho mais do meio para frente. Voltando de lesão, Pablo Maia e Alisson, Ferreirinha, Lucas Moura, Oscar e o Caleri, é o melhor time possível de São Paulo. Cadê o Luciano? Banco. Mas o Luciano vai ficar irritado. O Luciano fica irritado se for campeão interplanetário e ganhar o Globo de Ouro também. Isso, o pacote do Luciano faz parte, mas é um jogador importantíssimo na história do São Paulo. E se bem conversadinho, eu falo, Luciano, você vai entrar todo jogo, mas não necessariamente para começar. E ninguém vai jogar todas as partidas por esse calendário intenso, insano e absurdo. Então, assim, para a ideia inicial, voltando de lesão e fizeram falta no São Paulo, por óbvio, no final da temporada passada, e boa parte dela, é Pablo Maia e Alisson como volantes, nesse quadro 4-2-3-1 no Superdia. Ferreira muito bem das vezes que jogou ano passado e até na recomposição defensiva sem a bola. Lucas Moura, Oscar por dentro e Caleri. Eu acho que esse é o time que o São Paulo vai ter. E quanto ao desempenho do São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, lá na FC Series, e das equipes aqui, apesar dos maus resultados dos grandes do Rio, gente, de novo, vou ser mais chato do que já usualmente sou. A partir da 7ª, 8ª rodada. Não tem como cobrar muita coisa. Pré-temporada ideal, 45 dias. Nunca tivemos. E essa é uma das piores dos últimos anos. Lembra aquelas coisas absurdas que a gente tinha no final do século passado e início deste século, quando se jogava 90, quase 100 jogos. Lembro sempre, o São Paulo, em 94, jogou 2 vezes no mesmo dia. Sendo que um pouquinho antes se superou. Ele jogou o primeiro tempo contra o Araçatuba da Copa Bandeirantes. Começou o segundo tempo, o São Paulo estava ao mesmo tempo jogando nessa Copa Bandeirantes com o time Z e jogando contra a União Espanhola no Chile as quartas de final da Libertadores. E logo depois, quando estrearia o Denilson, o São Paulo jogou contra o Sporting Cristal pela Copa Conmebol, que o Expressinho do Muricy ganharia, inclusive, muito brilhantismo, e no jogo de fundo jogou contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro de 94. Usou o elenco, né? E usando o elenco. O Juninho Paulista era jogando os dois, né? E era um elenco muito mais qualificado. O Expressinho, talvez a única vez na história do futebol mundial que numa competição internacional, o time reserva do reserva foi campeão daquele time do Muricy. Só que é um time que tinha Rogério Ceni na meta, tinha Denilson estreando com 16 anos, tinha Caio, tinha o Emerson Pereira, que depois jogaria na seleção do Chile, o saudoso Catê, o ponto esquerda Toninho, irmão do Sidney, dos menudos de 85, de 87 do São Paulo. Era um baita time. E o Maurício Ramalho de treinador. Quer dizer, você olha, isso aqui era o terceiro time de São Paulo, pra você ver como é que era o São Paulo na era mágica de Tele Santana. Agora é um outro momento. E nesse momento é isso. E repito, não dá pra gente falar muita coisa, nem positiva, nem tanto, e sobretudo negativa, não. É só começo de trabalho. Eles não tiveram uma semana para valer. E no caso de quem foi para a Flórida, ainda teve as viagens. Mas aí eu tô com o Pilhado, tô com o Rodrigo Viga, que em breve vão retornar aqui à programação esportiva da Jovem Pan. Tô com os dois, Vanderlei Nogueira. Não tem essa história de pré-temporada, não tem essa história de começo de ano. Fartura. É Flamengo, tem que entrar em campo, tem que ganhar. É fartura. Tem que jogar bem, Fartura. entendeu? E é o seguinte, do lado do São Paulo, Ferreira, acho que foi bem. Acho que vai ser muito utilizado pelo Zubeldia, porque a gente até passou aquele quarteto talvez mágico, ideal do São Paulo, com Luciano, Caleri, Lucas e Oscar. São 4 jogadores acima dos 30 anos, né? Numa temporada longa, comprida igual essa, não sei se ele vai conseguir utilizar em todos os jogos ou da maneira que gostaria o Zubeldia. Então o Ferreira é fôlego novo, né, para esse time do São Paulo. E tem também, Vanderlei, o Enzo Dias, só no campo da expectativa, né? Tudo no campo da expectativa. E tem o Enzo Dias também, que acho que agradou e muito o torcedor,
né? Muita raça dentro de campo ali do argentino. O torcedor gostou do desempenho de Enzo Dias com a camisa do São Paulo. De novo, o Mauro falou, não tem muito o que falar sobre isso. É só no campo da expectativa, a esperança, aquela sensação. Esperança que o seu objetivo seja alcançado, que coisas boas venham pela frente. Nós estamos vivendo esse momento. Nós, os torcedores, aqueles que estão acompanhando, esperando realmente a roda começar a trabalhar. É isso que eu acho. Acho que tem que esperar um pouquinho. Sempre fica a expectativa boa, a gente torce para que a coisa se encaixe, que a qualidade seja boa dentro de campo, que o Oscar vai dar talento para o clube. Antes da bola rolar, ele vai dar talento quando começar a jogar, se jogar o que pode, ou parte do que pode, vai dar um toque de qualidade mesmo no time do São Paulo. Vai funcionar? É esperança. Pode se confirmar ou não. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver quando a coisa começar a valer mesmo, para ter uma avaliação melhor. Antes disso, é só expectativa, esperança, tomara que funcione. O elenco está um pouco mais curto, né, se comparado com o do ano passado. A gente está nesse intervalo, né, para a Rádio Jovem Pan. Seguimos aqui no YouTube. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agora falando do lado do Flamengo. As necessidades, né, que o Flamengo tem para a próxima temporada, né, é o mercado da bola, que o Flamengo ainda precisa buscar um zagueiro, e do lado do São Paulo a gente discute bastante as opções que tem o Zubeldia, não é, Raí? Só queria acrescentar rapidamente, Pedro, uma questão em cima do que falou o Zubeldia e a gente ouviu há pouco. Ele cita a questão do Oscar, né? O Oscar começou mais centralizado, mas, nas palavras do Zubeldia e na avaliação dele, com mais tempo, mais treinamento e uma condição física melhor, pode jogar por uma banda, né? Um lado do campo, como falou aí o Zubeldia. E isso indica para uma situação que a gente analisava aqui na semana passada, que é o desejo do Zubeldia de ter Oscar de um lado, Lucas do outro e a dupla de ataque formada pelo Luciano e o Calleri. Como o Mauro falou há pouco, o time mais equilibrado do São Paulo é com o Ferreira, pelo que ele vai oferecer também no trabalho de marcação sem a bola e com ela também, né? Não é que é só um atacante que vai ajudar a marcar, não. O Ferreira é um desafogo, um jogador de velocidade, de drible, jogada individual, bom 1 contra 1. Então ele traz uma característica diferente ao time, né? Só que essa afirmação do Zubeldia, essa colocação dele na entrevista coletiva, de novo, indica para esse desejo, e acredito eu, a tentativa num futuro muito próximo, de encaixar esses 4 jogadores no time titular. Se isso vai ser possível ou não, obviamente que a gente vai ver quando ele tentar e dependendo do adversário também. Mas eu acho muito difícil você conseguir ter equilíbrio, principalmente defensivo, equilíbrio coletivo, com esses 4 jogadores no time titular. Vamos ver o que vai bolar aí o Zubeldia.